Bom, gente, vamos falar agora sobre porcentagem. Agora que já vimos bastante sobre como operar com frações e tal, podemos ver esse tópico aqui, que já é algo mais útil na vida real. Quando eu falo de porcentagem, eu tenho esse símbolo aqui, ó, essa barrinha com um zero em cima, um zero aqui. Isso aqui é o porcento, tá? Ou seja, por 100. E o D, na matemática, quando a gente fala D, tantos por cento de alguma coisa, ou o triplo de alguma coisa, metade de alguma coisa. Esse D é uma multiplicação, tá? Por exemplo, o dobro de alguma coisa, dobro de 4. Isso aqui é o quê? Dobro é 2 e o D é vezes. Então, o dobro de 4 é 2 vezes 4, tá? Então, quando eu falo de porcentagem agora, por exemplo, 20% de 80. Eu estou querendo o que aqui? Vamos fazer a fração. 20% de 80 vai ser o quê? 20%. Porcento é por 100. Então, isso aqui vai ser uma fração de 20 por 100, tá? Esse 20%, quando a gente escreve para fazer a conta, é 20 sobre 100, tá? Porcento é por 100. D é o quê? É vezes. E 80, tá? Então, isso aqui vira, esse 20% de 80 virou o quê? 20 sobre 100 vezes 80. Isso aqui é o quê? É uma expressão, porque eu tenho aqui uma multiplicação e uma divisão, que a divisão é a fração, tá? Lembrando, toda divisão é uma fração. E se eu tenho uma expressão, o que que tem prioridade? A multiplicação ou a divisão? Tanto faz, né? Eu posso ou multiplicar o 20 por 80 e depois dividir por 100, ou dividir 20 por 100 e depois multiplicar por 80. Mas vamos fazer aqui o primeiro caminho. Vamos multiplicar 20 por 80. 20 por 80 vai dar o quê? Vai dar 1.600, tá? E aí, sobre 100, porque eu ainda não dividi por 100, né? Eu só operei 20 vezes 80. E agora sobre 100. E aquele artifício que a gente viu na última aula sobre cortar os zeros. Aqui tem o 00 no final, pode cortar com esse 00 aqui. E aí fica o quê? Fica 16 sobre 1, que é 16 dividido por 1, dá 16. Então, 20% de 80, então 20% de 80 é 16, tá? E qual o outro caminho? Era fazer a divisão primeiro. Aqui, eu posso cortar esse zero com esse zero. E fica o quê? Opa, fica 2 sobre 10 multiplicado por 80. E aí 2 dividido por 10, dividido por 10 para fazer o que com a vírgula aqui? Que não aparece, mas está ali em todo o número que existe. Deixa eu colocar aqui como cinza. Tá? Tem uma vírgula ali que não aparece, tá? Porque 2 é 2,0. O que acontece quando divide por zero? A vírgula anda para a esquerda. Então isso aqui vai ser 0,2 multiplicado por 80, tá? E aí a gente pode fazer a conta, armar a conta normal que vai dar 16, tá? Tem que dar 16. Porque quando você multiplicar aqui 80 por 0,2,
você vai ignorar a vírgula, porque é multiplicação primeiro, e vai dar o quê? 160. Aí você vai ver a vírgula agora. Tem uma casa depois da vírgula, então a resposta tem que ter uma casa depois da vírgula. Então, 160 vai virar 16, porque a vírgula andou para ficar entre o 6 e o 0, tá? Então, eu tenho esses dois caminhos para calcular uma porcentagem. Vamos ver um exemplo aqui da lista. 13% de 523. Tá, deixa eu reaproveitar essa fórmula aqui. 13% de 523. Foi 23 mesmo? É. Isso aqui vai dar o quê? Eu posso simplesmente andar a vírgula daqui para a esquerda, né? Vai ficar quanto esse 13? Vai virar 0,13. E aí eu multiplico por 523. E aí fazendo a conta, vou fazer na calculadora aqui para adiantar. Quanto que fica 523 vezes 0,13? 6799. Legal? É só fazer conta. Você divide e multiplica. Só que a divisão aqui nas porcentagens vão ser sempre sobre 100, né? Então, você nem precisa fazer conta de dividir, na verdade. Você só precisa andar com vírgula. A conta mesmo vai ser a de multiplicação. Então, se você tiver, por exemplo, um valor, não sei qual é, por cento de um outro valor. Ah, que fofo. Ano que vem a gente vai parar de usar isso aqui, porque ano que vem a gente vê álgebra. Aí a gente vê com letrinha legal. Mas vamos lá. Tantos por cento de alguma coisa, o porcento vai ser sobre 100, né? Então, isso aqui acaba virando o quê? 0, o número da porcentagem, tá? Se for 14 aqui, vai ser 0,14. Se for 7, vai ser 0,07, tá? Multiplicado pelo número. Por exemplo, dá mais espaço aqui. 5% de qualquer coisa, não sei. Isso vai ser o quê? Vai ser 0,05 multiplicado por essa coisa, tá? 105% de alguma coisa. Opa. Aí vai ser o quê? Não vai ser 0,105, vai ser 1,05, né? Porque quando você divide por 100, a vírgula que estaria aqui vai dar duas casas. Aí fica aqui a vírgula, opa, fica aqui a vírgula, vira 1,05, né? Então é 1,05 multiplicado por essa coisa, tá ok? Mas vejamos outro exemplo aqui da lista. O último exemplo aqui, que não vai ser uma fração propriamente dita, mas a gente usa a fração para resolver. 0,5%. Isso aqui é meio por cento de quanto? 25. Ó, 0,% de 25. Isso aqui na fração seria o quê? Deixa eu pegar aqui o formato de reaproveitar. 0,5% de 25. Isso aqui vai ser o quê? A vírgula vai andar duas casas, né? Então, o que era 0,5, ó, andou para cá, depois anda para cá. Andou duas casas, estava aqui, uma, duas, vem para cá.
tá? Vezes 25. Pode ser qualquer valor de porcentagem aqui, gente. Quando você divide por 100, a vírgula vai andar duas casas, tá? Uma, duas. E aí é só fazer a conta. E também vou usar a calculadora para acelerar aqui, porque ficar fazendo essa conta vai ser maçante. 0,005 dá 0,125. Legal? Bom, porcentagem, cálculo de porcentagem é basicamente isso, gente. Você dividir por 100 e multiplicar por algum número, tá? Não tem mistério nisso. E onde que isso aparece? Temos, quando eu falei de números negativos, eu tinha comentado sobre cheque especial, né? Que é o quê? É um serviço do banco em que você tem lá o seu saldo bancário, mas o seu saldo pode ficar negativo e você usar um dinheiro que não é seu, mas é do banco. Você está usando um dinheiro que não é seu. O banco está deixando você usar esse dinheiro, mas você vai ter que pagar para isso, né? E aí vamos usar de exemplo, tinha usado o exemplo na aula de números negativos do Banco Itaú. O Banco Itaú tinha uma taxa mensal de 8% ao mês, tá? Exemplo, Itaú. O Banco Itaú. Tá? O que que isso significa? Que se você está lá com o seu saldo bancário e num certo mês você usa o cheque especial, por exemplo, R$ 100, vamos supor, em junho, agora, vocês ficaram com um saldo negativo lá de R$ 100, né? Negativo 100. Qualquer razão lá, você precisou usar o dinheiro que não era seu, que era do banco. Você vai poder usar se você tem um cheque especial na conta, tá? Mas aí o banco vai te cobrar para isso, né? Então, você, ao invés de ter que devolver R$ 100 para o banco, no mês seguinte, em julho, a sua dívida já vai estar em R$ 100 mais 8%. 8% de 100 vai ser R$ 8. Então, no mês seguinte, em julho, você já vai estar devendo para o banco R$ 108, tá? E aí em agosto, se você até agora não pagou, aí vai ser mais 8%, só que não dos R$ 100 iniciais, dos R$ 100, dos R$ 108. Isso aqui, na verdade, vai aumentando a cada dia, mas o total no mês é 8% ao mês, tá? E aí 8% de 108 vai ser o quê? Vamos multiplicar 108 por 0,08. Dá 8,64. Então aqui você vai estar devendo os 108 do mês anterior e ainda com esses juros de 8,64. E aí menos 108 menos 8,64, você vai estar devendo já em agosto 116,64. Tá? Então sua dívida já aumentou ainda mais. Que de um mês para o outro aumentou R$ 8, aí de um mês para o outro aumentou 8,64, aí no mês seguinte você ainda não pagou. Sua dívida vai estar em quanto? Vai aumentar mais 8%, só que não do 108 nem do 100, do mês anterior, 116,64. E quanto é 8% disso? 9,33 centavos. Deu mais que isso aqui, mas como a gente só tem até essa casa aqui dos centavos, então você já vai estar devendo mais 9,33. Somado com o que você já deve, sua dívida vai para 125,97. Tá? Eu estou só arredondando aqui.
Então, a cada mês, a sua dívida vai aumentando ainda mais, tá? E por isso que não é bom usar cheque especial. Olha só, você tinha usado só R$ 100, e aí 4 meses depois já tá devendo 125,97. A cada mês, o que aumenta, aumenta também. Então, é sempre um perigo quando vocês tiverem conta no banco um dia, não usem cheque especial à toa, tá? Cheque especial é para quê? É para emergências realmente urgentes, tá? Então, e pensando já em pagar o mais rápido possível, porque repara que quanto mais tempo você demora para pagar, maior a sua dívida. Isso aqui, no início parece que aumenta pouquinho, mas com o decorrer do tempo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Um mês depois, a sua dívida já está em mais de R$ 251, tá? Ano que vem eu explico o que eu fiz aqui. Mas o que acontece é que a dívida vai aumentando com muita força com o passar do tempo, tá? No início parece que aumenta pouquinho, mas quanto mais tempo tá lá, mais violenta é o aumento da dívida, ok? Então, um dia, quando vocês tiverem conta em banco, tem lá o cheque especial, pensa nele apenas como um caso de ultra emergência e se precisar, paga o mais rápido possível, porque aquilo ali é horrível de você acumular dívida, ok? Outro exemplo, quando vocês também tiverem conta e essas coisas no futuro, rotativo do cartão de crédito. O que é isso aqui? Rotativo é uma taxa em porcentagem que você paga se você não tiver pago a fatura do seu cartão por completo. Por exemplo, você tá lá, você gastou uns R$ 200 no mês, tá? Vamos usar aqui o exemplo Nubank. Nubank é o que? É tipo um banco que ele emite cartão de crédito. O Nubank ele cobra taxas de rotativo de 2% a 15%. Depende da pessoa, que quanto melhor pagador a pessoa quanto o banco analisa ela como uma pessoa mais segura de se dar crédito, menor é a taxa que a pessoa paga, tá? Mas o que isso que significa? Por exemplo, você está lá no mês de junho, a sua fatura fechou em, por exemplo, R$ 200, tá? Você gastou ao longo de junho R$ 200, só que aí chegou o julho, você tem que pagar essa fatura. Só que por alguma razão você não tem dinheiro para pagar todos os R$ 200. E aí vamos supor que você paga só R$ 100. Paga R$ 100. E aí em julho, o que acontece? Na próxima fatura, você vai ter o que você gastar mais aqui e esses R$ 100 que sobraram, você pagou 100, faltou pagar 100, né? Esses 100 que você não pagou entram na próxima fatura, só que com um juro embutido, que é o juro do rotativo, tá? Por exemplo, se o juro que você paga de rotativo for 15% e você deixou de pagar R$ 100 no mês seguinte você vai pagar a nova fatura, compras de julho, mais o que você não pagou do mês anterior, mais a porcentagem do rotativo em cima do que você não pagou, mais 15% do que você não pagou, tá? Então aqui no caso, você pagou 100 e deixou de pagar 100. Então no mês seguinte, você vai ter que pagar esses 100 que você não pagou, já viram R$ 115, tá claro? E aí se você continuar não pagando, só vai aumentando e aumentando, e isso aqui vira uma bola de neve, tá?
Então, são duas coisas para se tomar cuidado no futuro quando vocês tiverem esses serviços financeiros. Cheque especial, usar só em emergência, porque isso aqui cobra juros e juro alto. Rotativo do cartão de crédito. Sempre paguem o total da fatura, tá? É muito perigoso você pagar menos do total, tá? Porque a diferença do que você pagou e do que você deve vai vir no mês seguinte maior. E aí no mês seguinte, maior ainda, tá? Alternativas quando acontecer isso, por exemplo, ao invés de você usar o rotativo do cartão, você pode ir lá falar com o seu banco para parcelar a sua dívida. E aí você vai pagar menos de juros e dilui essa sua dívida ao longo dos próximos meses. Mas o ideal é sempre você pagar a fatura completa em dia, tá? Porque senão vai ter juro lá e aquilo ali é horrível. Mas ok, aqui eu dei exemplos em que as porcentagens são usadas contra você, né? Cheque especial é você que tá se ferrando. Rotativo, você está se ferrando, tá? Mas quando que o juro é usado a favor de você? Aí vamos começar nas próximas aulas a falar sobre investimentos.